Amém, amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Aleluia. É muito bom poder estar na casa do Senhor, né? Confesso que hoje que a incumbência de trazer a palavra, a gente fica um pouco ansioso. Tem passado os dias assim de bastante trabalho comigo mesmo. Eu tenho procurado estar na vontade do Senhor e eu não sei se você já se colocou com muita intenção na presença do Senhor. Com uma intencionalidade, você acordar de manhã pensando o que eu vou fazer para Jesus hoje. Você trabalhar pensando o que eu posso fazer pelas pessoas que estão ao meu redor para ser melhor em Cristo. Isso te leva para um lugar muito maravilhoso em Cristo, mas também te leva para um campo de algumas batalhas que só você, com a tua fé e a tua confiança em Deus, para você poder vencer. E elas são nossas. Eu não tenho como chegar para minha esposa ou para alguém e dizer, me ajuda. Elas são minhas. Porque elas são batalhas que eu estou lutando para alcançar um lugar que eu estou buscando. E eu quero nessa noite falar muito sobre isso, sobre confiar e poder estar num lugar onde vamos crescer em Deus. Eu tenho lutado comigo mesmo a respeito disso, mas Deus tem conversado comigo, tem falado comigo de uma forma muito especial e eu sempre me sinto muito seguro quando vou falar a palavra do Senhor, porque eu consegui entender e eu consigo entender Deus falando comigo e o que Ele quer falar com a igreja também. Então me coloco aqui hoje como uma boca de Deus, como alguém que vai aqui ecoar a voz de Deus, e se Ele encontrar no teu coração guarida para essa palavra, espaço para trabalhar, eu tenho certeza que algo Ele vai mover na tua vida e algo vai acontecer na tua vida, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, logo após vamos estar orando. Eu quero mais uma vez ler o livro dos Salmos. Quem está me acompanhando daqui a pouco vai dizer, eu tive em algum momento da minha vida, irmãos, que quando o pregador ia pregar o livro de Salmos é porque ele não tinha estudado a Bíblia. Era o meio da Bíblia, né? Então ele abria a Bíblia lá no meio e tinha um salmo para poder pregar. E o Senhor tem falado muito, eu gosto muito de falar a respeito do livro de Salmos. Depois eu vou falar um pouquinho por quê, porque ele trabalha de uma forma diferente dentro da Bíblia. E essa forma diferente é o que eu gosto para a minha vida também. Livro do Salmo, Salmo de número 37, e o verso de número 3 é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Livro do Salmo, Salmo 37, versículo 3. Se puder trabalhar com a tradução ACF, Almeida, Corrigida e Fiel, é onde eu tenho mais os textos gravados na minha cabeça. Um pouco mais velhinho de fé, 25 anos, lendo a Bíblia e servindo ao Senhor. Hoje nós já temos uma tradução melhor, né? A NVI, nova versão internacional, mas eu gosto dessa tradução, Almeida, Corrigida e Fiel. Diz a palavra do Senhor, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor, volta, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Curve sua cabeça se você puder, fale com Jesus para que Ele use a minha boca, queira você ou não hoje, goste ou não. Os nossos irmãos que estão lá na frente já fecharam a porta, você não pode mais sair. Se você quer ouvir a voz de Deus hoje, é através do Cleito, porque é isso que Deus escolheu para essa noite, amém? Peço para Deus me usar, peço para Deus falar com o teu coração, e por certo nós vamos sair daqui abençoado. Pai, em nome de Jesus, me coloco mais uma vez, Senhor, na tua presença. Levanta as minhas mãos, Jesus, para te agradecer, ó Pai, te agradecer em primeiro lugar pela salvação, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me fez conhecer a tua palavra em verdade, e eu posso, ó Deus, levantar as minhas mãos e dizer obrigado pela salvação, Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em minha vida e que vai fazer ainda, Jesus. Eu me coloco mais uma vez aqui, ó Pai, como teu servo, para trazer a tua palavra, Senhor. Fala conosco, que a tua igreja é a tua noiva que está aqui, é eles que querem, ó Pai, nessa noite estão aqui dispostos a ouvir a sua voz. Então me usa para falar com cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Salmo de número 37, versículo de número 3. Essa palavra, ela veio ao meu coração 25 anos passado. Eu tenho uma caminhada com Cristo já de alguns anos, em alguns momentos uma postura
mais dedicada, ou em algum momento uma postura um pouco afastada, e isso faz parte. Às vezes a gente está com uma empolgação diferente, às vezes estamos com uma empolgação menor, mas estamos firmes. Nunca me desviei do caminho, nunca tive a intenção de deixar, porque entendi que Jesus sempre foi o caminho para a nossa vida. E quando eu aceitei a Jesus, numa quarta-feira, dia 28, eu aceitei Jesus, eu digo nesse dia, não foi o dia que eu levantei as minhas mãos e fiz um voto. Mas antes de ir à igreja, eu fiz um voto, já contei para alguns irmãos, se alguém tem lembrança, que eu me coloquei à presença do Senhor em uma oportunidade que eu estava indo para o carnaval. Eu estava indo para uma festa de carnaval num domingo, os mais velhos um pouquinho vão saber, existe uma tradição das festas de carnavais aqui na região, lá na cidade de Taió. E eu, um jovem de 19 anos, foi a única festa que eu fiz dessa forma. Até os 18, vim numa família muito tradicional, não saía muito de casa. Mas com 19 anos, reuni alguns amigos, mais um irmão meu, e decidimos ir para essa festa. E eu lembro-me que quando corria aquela semana e eu ouvia falar daquela festa, me veio um temor muito grande de morrer. Me veio um temor dentro de mim e parece que algo me dizia, não vai, que tu vai morrer. Eu ia dormir, acordava e aquele sentimento de que eu ia morrer. E eu não sabia o porquê daquilo, mas eu lembro-me que no domingo, quando eu me dispus para nós ir para a festa, nós fomos no domingo, eu fiquei domingo e segunda-feira e retornei terça-feira para casa. Nós ficamos esses 2 dias em festa, por certo, com algum efeito de álcool para aguentar aquela rotina acordado. Mas eu lembro-me que quando entrei dentro do meu carro para ir buscar os meus amigos, para ir para aquela festa, eu fiz uma oração sem saber orar. Eu coloquei a mão no volante do meu carro, um Fusca, e quando eu coloquei a mão no volante, eu falei assim, se o Deus dos crentes existe, eu vou e volto vivo. E se eu voltar vivo, eu vou procurar conhecer. Aí você pode dizer, mas por que fazer uma oração dessa, se eu ainda não conhecia Jesus? Era justamente isso, porque eu não conhecia, eu conhecia a religião, eu era um religioso, frequentava a igreja, mas não conhecia Deus. E naquele momento eu entendia que somente Deus podia dar o que a religião não estava me dando, que era segurança naquele momento. E eu fiz essa oração, liguei o meu carro, peguei meus amigos e descemos para a cidade de Taió. Eu lembro que tivemos um livramento na curva do Britador. Eu estava um pouco além da velocidade que devia estar, e o Fusca sem suspensão, ele levantou as rodas. Ele levantou as rodas quando eu fiz a curva, voltou de novo e seguimos em frente. Mas fazia parte daquilo que eu estava vivendo naquele momento. Efeito de bebidas, algo que se parecia prazeroso naquele momento, e fomos àquela festa. A festa tem todo um contexto muito difícil de eu colocar aqui em algumas palavras. Mas ficamos lá aqueles 2 dias, e ao final desses 2 dias, quando eu entro dentro do meu carro de novo para voltar, eu lembro-me da oração que tinha feito e faço ela mais uma vez. Se o Jesus dos crentes existe, eu volto para casa e vou procurar lhe conhecer. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2001. Eu volto para casa, durmo, e na quarta-feira, quando eu levanto de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é dizer, Jesus, muito obrigado, porque eu estou na minha casa. E falei que ia lhe conhecer, agora me mostra como. Eu trabalhava com o irmão Osni Vieira, não sei se alguém conhece, que tem a tornearia, até hoje ele tem a tornearia, mas alguém conhece. Eu já trabalhava 7 anos com ele, e 7 anos ele, o irmão frequentador da igreja quadrangular, nunca me convidou para ir na igreja, diz ele que não sabia o porquê. Ele nunca me convidou para ir na igreja, diz ele que todas as vezes se colocava para me convidar para ir na igreja, ele disse que alguma coisa acontecia, nós trabalhando junto, e ele nunca me convidou. E naquele dia a filha dele vai até a empresa ali e diz, ô Cleito, hoje tem um encontro de jovens na igreja, tu não quer ir? Eu falei, quero, eu não só quero, eu preciso ir, porque era o começo do trabalhar de Deus na minha vida naquele momento. Eu nunca tinha sido convidado, eu morava com os meus pais até os 22 anos, até casar, a 6, 7 casas da igreja, que era considerada a igreja dos crentes da Tacílio Costa, que é a igreja Assembleia de Deus aqui do Tacílio Costa. Os meus vizinhos, os meus amigos que eu me criei, todos eles eram membros
Eu acho que muito por isso que eu entendi aquela parte mais fervorosa na religião da parte deles, porque eu lembro que nós jogava bola até algum horário da tarde e eles tinham que fugir rapidinho para casa porque eles tinham que ir para o culto. E nós ficávamos jogando mais tarde. Eu lembro-me de eles sair da casa deles e vir na nossa casa assistir televisão, que eles não podiam assistir. Então eles tinham algo diferente do que eu tinha. Por isso que eu acho que eu devo ter feito aquela oração, porque eu queria conhecer algo diferente em Deus que eu ainda não conhecia. E foi a primeira vez naquela quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Eu procurei a data essa semana, eu não tinha essa data na minha cabeça, mas fui procurar no calendário de 2001 qual que era a data. Foi 28 de fevereiro e eu entrei dentro da igreja evangélica a primeira vez na minha vida. E graças a Deus, até hoje, eu não tirei o pé desse evangelho maravilhoso que tem mudado a minha vida. Lembro-me que comecei a congregar, comecei a estar com os irmãos, a me envolver e como era um voto que eu tinha feito e já tinha sentido a presença de Deus na resposta que Ele tinha me dado em segurança de eu estar em segurança na minha casa e com vida, comecei a me envolver de uma forma, primeiro amor. É aquele momento que você quer estar direto com Deus, que você quer orar, que você quer buscar. Eu acho que todos já viveram e eu acho que seria bom nós viver isso intencionalmente todos os dias. Eu acho que por isso que eu estou na minha batalha agora e estou vivendo e revivendo essa passagem na minha vida. E lembro-me que passados uns 4 meses, eu já me envolvia com os jovens ali, 19 anos eu tinha na época. O pastor da igreja me procura e diz: Cleito, tem um ponto de culto, era assim chamado, um culto familiar lá na Palmeira, e eu quero que você vá lá trazer uma palavra. Irmãos, 25 anos atrás a palavra de um pastor não se questionava. Hoje a gente às vezes pergunta para ele, mas será? Será que é de Deus? Será que não é? Aquele momento não. O pastor era uma figura que se ele falasse para você tinha que só dizer amém. Eu tinha 4 meses, eu não tinha levantado a minha mão ainda e feito um voto com Jesus. Ele falou, tu vai lá na Palmeira trazer uma palavra. Eu disse, sim senhor, sim senhor. Ele falou, tá falado. Eu não lembro a data, tentei procurar, tentei entender, mas eu não lembro a data. Mas tinha uns 4 meses que eu estava frequentando a igreja. E eu vou para casa, eu lembro que era um domingo, eu vou para casa e comecei a me incomodar. O que eu falei para o pastor, né? Eu vou lá na Palmeira, daqui uma semana, trazer uma palavra. O que eu vou falar? Eu não sei orar, eu não sei falar nada, o que eu vou lá falar? Eu leio a Bíblia, mas não entendo, até aquele momento eu não tinha entendimento nenhum da palavra. E eu lembro que comecei a ficar atribulado. E vou para segunda-feira, chego no serviço, falo com o irmãozinho, digo, irmãozinho, o pastor disse que eu tenho que semana que vem lá trazer uma palavra lá na Palmeira. Ele falou, não, é brincadeira dele, né? Eu falei, não, converso com ele lá então, às vezes é brincadeira dele, né? E ele pega e liga para o pastor e diz, pastor, tu falou para o Cleito lá trazer uma palavra? Ele disse, sim, mas o Cleito foi agora para dentro da igreja, como é que ele vai trazer uma palavra? Ele diz, eu não sei, eu sei que eu estava orando e Deus mandou o Cleito trazer uma palavra lá na Palmeira. E desligou o telefone. Não era a época de nós termos as redes sociais, tudo era uma ligação em telefone mesmo. Ele falou, Cleito, é verdade, não é brincadeira. Eu falei, e agora, irmão, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ele, nós tínhamos intimidade, ele falou, Cleito, eu vou te passar o segredo dos pregadores. Eu falei, não, deu boa, passou o segredo, passou a senha, tá tudo certo. Como é que você prega? Eu falei para ele. Ele falou, o pregador faz o seguinte, todos os pregadores que pregam, pode ver que eles vão falar, eles oram, eles buscam a Deus e eles falam aquilo que Deus falou para eles. Mas como é que Deus vai falar comigo, irmão? Ele diz, olha, a forma mais certa que eu sei e ouço falar de que Deus fala com o homem é na madrugada. É na oração da madrugada. A Bíblia diz que quem busca a Deus de madrugada, o achará. E ele diz, então vai de madrugada, ora, conversa com Deus, que Deus vai te dar uma palavra. Eu falei, beleza, tá aí a senha, tá fácil. Vou lá de madrugada agora, Deus me dá a palavra e tá tudo certo. Tá tudo certo não, não é bem assim, né? Mas lembro-me que segui o conselho do sábio homem de Deus. E naquela semana, todas as madrugadas, 3 horas da manhã, não me pergunte por quê, mas ele falou que tinha que ser às 3. Às 3 horas da manhã eu colocava o despertador da época, o rádio relógio, e ele despertava às 3 horas da manhã. E eu me colocava de joelhos, porque ele falou que tinha que se colocar de joelhos, e não falava com Deus, e não orava,
ficava 5 minutos, cansava, doía o joelho. E a única coisa que eu dizia é: cadê a voz de Deus para falar comigo? Deus não falava. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira eu falei: e amanhã? E Deus não falou comigo. Lembro-me que na última madrugada, quando levantei de madrugada para buscar a Deus, depois de 5 minutos de joelho, já cansado de estar de joelhos em 5 minutos, eu sento no sofá da casa da minha mãe e abro os olhos e falo: Deus, eu quero te conhecer, eu quero te buscar. E me falaram que o Senhor fala com quem te busca de madrugada, mas eu não estou ouvindo nada. E eu olho para frente da estante da minha mãe. E quando eu olho para frente da estante da minha mãe, Deus fala comigo. Uma estante da casa antiga, aquelas de rolinho, tinha um prato desses de enfeite de casa. Era um prato que tinha um enfeite. E lá estava escrito, Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E eu falei: obrigado, Deus, porque o Senhor realmente fala com quem te busca de madrugada. Foi a palavra. Eu falei: agora eu tenho a palavra. Agora só basta eu levar ela para aquele povo que está me esperando. Essa palavra impactou e impacta a minha vida até hoje. Eu estou aqui debaixo dessa palavra. Eu não usei ela nesses 25 anos para ministrar, mas hoje Deus colocou no meu coração essa palavra: confia no Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que isso faz uma diferença na nossa fé. Uma fé sem confiança e sem um pilar de ter entendimento da nossa fé não nos leva a muitos lugares. Agora, quando nós temos uma confiança genuína, isso vai brotar uma fé genuína e vai nos levar a muitos lugares. É por isso que estou aqui, porque eu comecei de uma forma muito simples. Pensa num menino de madrugada pedindo para Deus. Eu queria ouvir a voz do Cid Moreira, irmãos. Veio a palavra, está aí, está tudo certo, né? Mas não, um prato. Eu até pouco tempo pensei em conversar com a minha mãe e ver se não existe prato ainda. Mas esse versículo colou no meu coração naquele dia e até hoje eu tenho ele no meu coração. Por isso que eu pedi essa versão, porque é essa versão que estava lá e foi a versão que Deus colocou no meu coração. E naquele momento aquela palavra me deu confiança. Pensa você já passou os teus 4 meses de fé? Acho que todos, né? Pensa você com 4 meses, o irmão Fernando chegar para você e dizer: vai lá e traz uma palavra. É difícil quem tem com 19 anos, hoje de repente a gente tem uma maturidade diferente, mas com 19 anos um jovem que vinha com muita dificuldade, com muita timidez, com algum problema de autoestima, como é que eu ia falar? Aquela palavra me encorajou e o sábado eu fui trabalhar ainda e combinamos ali com os filhos dele e sábado vamos lá trazer a palavra. Saímos daqui, foi mais 2 filhos dele, o Sidney e a Suiane, foram para tocar, fazer o louvor e eu ia ali trazer um testemunho, trazer uma palavra. Chegando lá na cidade de Palmeira, chegando na frente da casa da irmã, onde era feito os cultos, eles desceram. Para quem não teve o Fusca não tem aquele controlinho remoto, aquela trava automática, né? As pessoas precisavam descer do carro, depois que eles desciam, batiam a porta, eu pegava a tranquinha e puxava para fechar, né? Era assim, quem teve Fusca, quem conhece Fusca. Eles desceram do carro e quando eles desceram eu fechei as 2 portas do Fusca. E eles começaram ali do lado de fora, olhar e esperar, e eu não desci. Eu travei, irmãos. Travei o carro e travei eu mesmo comigo. E eles começaram a bater no vidro e dizer: Cleiton, não vai descer. Eu falei: eu não vou descer. Não vou descer. Descobri que o pastor ficou louco falar isso para mim. O que eu vim fazer aqui, irmãos? O que eu vim fazer aqui nesse lugar? O pastor estava maluco, não é de Deus esse negócio. Eu nem vou mais na igreja. Eu não quero mais saber desse negócio. Se é para a gente ficar sendo desafiado, eu já tenho problema de autoestima, agora o pastor vem me dizer aqui que eu tenho que aqui falar alguma coisa para os irmãos, eu não vou descer e não vou mais na igreja. E eles ficaram ali lidando comigo ali. Eu não sei o tempo correto, irmãos, talvez eu traga aqui uma informação errada, uns 10 minutos pelo menos. Eles ficaram ali pelhando comigo ali para ver se eu descia do carro. E eu não desci. Eles foram lá para dar alguma satisfação para a irmã lá, que já estava na hora da reunião. E quando eles entram para lá e conversam com a irmã, conversam com o filho dela também,
descobrem eles que algo estava Deus provendo a favor da minha vida. O que que era? A irmã estava enferma e não poderia fazer o culto. Vê se isso tem sentido? Foi a primeira vez que eu levantei a mão e di um glória, irmãos. Eles vieram ali, bateram no vidro, disse: Cleito, abre. Eu abri o vidro e ele falou para mim: Cleito, não vai ter culto. A irmã está doente. Eu falei: glória a Deus. Isso não é brincadeira, irmãos. Eu trago isso porque Deus colocou no meu coração e eu quero que você entenda a experiência que Deus me deu naquele momento e o que trouxe isso para a minha vida, e nós estamos aqui. Não adianta a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o que nós temos que viver em Deus. A Bíblia ficou escrita para isso. Por isso que eu gosto do livro de Salmos. O livro de Salmos, eles têm muito do que eu estou falando hoje aqui. Toda a Bíblia mesmo vai confirmar isso, né? Em Timóteo 3,16 vai dizer que toda ela é divinamente inspirada e ela serve para nos corrigir, nos ensinar. Ela serve para isso. Agora, o livro dos Salmos dentro da Bíblia, ela tem algo que é peculiar. Ela não era Deus falando com o homem e o homem transmitindo algo para o povo. Era o próprio povo, era o próprio homem na terra, inspirado por Deus, falando com Deus. Nós vimos a Bárbara trazer aqui hoje o Salmo de Davi dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu trago o Salmo hoje aqui, 37:3, que Davi está dizendo: confia, ó povo. Ele está dizendo para o povo: confia e faz o bem, porque nós vamos habitar na terra e verdadeiramente vamos ser alimentados. Se nós pegar a Bíblia, os grandes salmistas Davi e Asaf. Asaf escreveu o Salmo 73 com uma sinceridade que eu acho que muito difícil caber a nós. Asaf era maestro no templo do Senhor. Ele tinha posição diante do templo. Ele tinha posição diante dos homens. Mas ele escreveu o Salmo 73 dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu deixasse do caminho, porque eu olhava os ímpios prosperando e não entendia como Deus estava comigo, se os ímpios prosperavam e eu estava passando alguma dificuldade. O livro dos Salmos vai muitas vezes falar daquilo que está dentro do nosso coração. E uma fé viva, uma fé genuína, uma confiança em Deus, vai nos dar experiências, eu com Deus, você com Deus. A Bíblia está aqui nos inspirando, nos ensinando a forma de nós vivermos isso. Mas Deus quer dar algo para você, no ordinário, extraordinário, no natural, sobrenatural, mas nós precisamos confiar em Deus. Eu naquele momento perdi totalmente a confiança, mas quando eles disseram que não haveria culto, só iam tocar um hino, abre-se as portas e descemos do carro. A coragem voltou. Entrei dentro da casa daquela irmã, cumprimentamos 3, 4, 5 pessoas que estavam lá dentro, que era o público que estaria ali para aquela reunião. Sentamos um pouco ali, o Sidney começou a afinar o violão e ia começar o louvor. Veio o irmão de lá, o irmão Vital. Quem conhece o Vital aqui que é segurança hoje? É na casa da mãe dele, na casa da mãe dele. Ele estava lá, ele que vem e fala com o Sidney e diz, ele conhecia o Sidney, não conhecia eu, diz: ô Sidney, quem que é o pregador? E o Sidney diz: é o Cleito. A mãe pediu para o pregador ir lá orar por mim. A mãe pediu para o pregador ir lá orar por ela, porque ela está enferma. E o Sidney chega: Cleito, é para tu ir lá orar pela irmã. Eu falei: Sidney, eu disse que só descia porque não tinha culto. Agora tu quer que eu vá orar pela irmã? Diz: não é eu, é ela que pediu. É ela que está fazendo o pedido. Mas eu não sei orar, homem. Como é que nós vamos fazer? Irmãos, isso é vida com Cristo. Se você ainda não se entregou para viver algo diferente com Deus, quebra essa barreira e comece a ser sincero diante de Deus, que Deus vai te dar algo extraordinário na tua vida. Agora, se você ficar vivendo religiosamente, você só vai ser mais um dentro da igreja. Naquele momento eu falei: eu não sei orar, eu não vou orar. E nós fizemos um combinado. Se isso tem sentido para a tua vida, eu não sei. Para mim teve muito. Fizemos um combinado. Ele falou: Cleito, eu vou orar no teu ouvido e você repete a oração pela irmã. A irmã estava na cama, nós já vimos até a forma que ia ser, né? Ele falou que eu tinha que colocar a mão na cabeça dela. Eu coloquei a mão na cabeça dela aqui, ele orava no meu ouvido aqui.
E eu repeti a oração aqui. E chegamos lá no quarto, ela disse, irmão, eu estou muito enferma. Eu acredito que era uma gripe, alguma coisa que ela tinha, mas ela estava uma semana de cama. Eu coloco a mão na cabeça dela e o Sidney começa a orar no meu ouvido e começa a dizer, Senhor Jesus. E eu começo a dizer-lhe, Senhor Jesus, está aqui a tua filha, está aqui a tua filha, que está enferma, que está enferma. Ele orava no meu ouvido e eu repetia a oração, eu rezava a oração dele, né? Que reza é uma repetição. Eu rezava aquela oração que ele fazia no meu ouvido, mas naquela oração ele foi dizendo, eu muito nervoso, não prestava atenção, só repetia o que ele falava. E naquela oração ele disse, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para curar, então faz a tua obra, em nome de Jesus, amém, amém. Terminou a oração, saímos dali, eu falei, vamos lá tocar o hino para casa rápido, porque eu estou cada vez mais nervoso. Fomos para lá, o Sidney começou a tocar o primeiro hino, e eu lembro que era um corinho, né, da igreja, ele dizia, os que confiam no Senhor, são como mais um salmo, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando ele está cantando aquele corinho, vem do quarto a irmã para fazer o culto. Você entendeu? Você entendeu que uma pessoa que não sabe orar, que não sabe falar com Deus, que não sabe interpretar a voz de Deus, que se opôs a descer de um carro para trazer uma palavra, foi lá e repetiu uma oração para uma irmã, porque Deus tinha um plano para falar com a minha vida naquele momento. Quando ela chega ali, eu não sei se eu saio correndo, o que eu faço. Só sei que ela disse, glória a Deus, vai ter culto. E eu disse, não pode ser verdade. Era tudo que eu não queria naquele momento, irmãos. Era um culto, eu queria ir para casa. Mas enfim, que aconteceu o louvor, a irmã pegou, trouxe uma palavra. E ela disse, eu lembro ainda, é umas coisas que acontecem com a gente, irmão, quando a gente vive com Cristo, que é... Quando ela terminou, ela disse assim, agora vamos ouvir o preleitor. Eu olhei para os chineses, é eu? É eu? Isso daí que ela está falando é eu? É você mesmo. Eu fui lá, irmãos. Não peguei microfone, não tinha microfone nenhum, era só um culto na casa. Eu disse, irmãos, Deus me deu uma palavra. Foi isso que eu falei. Lá em Salmo 37, 3 diz, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E eu disse poucas palavras. Eu disse, eu não sei bem o que isso diz. Só que isso me trouxe aqui e me livrou da morte. Eu estava com medo de morrer. E fiz uma oração a Deus. E Deus me trouxe hoje aqui para ler esse versículo. Eu não vou pregar porque não sei pregar. Mas eu estou trazendo essa palavra porque essa palavra trouxe vida para mim. E terminei, foram longos 45 segundos de pregação. Terminei aquilo lá e fui para casa. Mas no meu decorrer daquele dia, foram muitas as experiências que Deus deu para a minha vida. Porque eu ousei confiar no Senhor. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Dia 6 de abril, irmãos, deste ano, às 8 horas da manhã, o irmão mandou uma mensagem de WhatsApp para mim. E disse, irmão Cleito, estava orando e Deus falou comigo. E ele, da forma muito simples, de deixar Deus usar ele, diz, eu não sei bem se é de Deus ou não é de Deus, mas Deus me deu uma visão. E nessa visão eu via Deus trabalhando com um vaso. E esse vaso se quebrava na mão de Jesus, na mão do oleiro. E Jesus começava a fazer novamente aquele vaso, e esse vaso se quebrava de novo. E diz esse irmão que tem a minha confiança, e eu posso dizer isso, que é a forma que Cristo falou comigo muito poderosamente nesse dia, foi por usar alguém que eu tenho confiança. E ele disse, e nessa visão eu via você, no púlpito dessa igreja. No púlpito dessa igreja. Esse irmão transmitia essa visão para mim e dizia, eu via você lá e via Jesus trabalhando na tua vida, lá no púlpito da igreja. E eu entendi isso que eu estou falando para vocês agora aqui, irmãos. Se você ousar
se colocar na presença do Senhor, se tiver que ser como um vaso. Na visão, o irmão dizia assim para mim, e disse: Cleito, eu via Jesus trabalhando naquele vaso. E ele dizia para mim: é preciso desconstruir para construir novamente. E eu falei: amém, Jesus. Tudo que eu tenho de convicção que não faz parte do que o Senhor quer para a minha vida, eu coloco aos seus pés hoje. Tudo que eu acho que é certo, se o Senhor acha que não é certo, eu coloco aos seus pés hoje. Mas eu disse para aquele irmão: como um vaso, eu estou nas mãos do oleiro. E ele pode trabalhar da forma como quiser, porque ele sabe como fazer uma obra perfeita. Por isso estou lendo esse versículo hoje aqui. Eu estou sendo desconstruído para ser construído novamente. E eu quero crer, irmãos, que aquilo que a palavra do Senhor diz lá em Joel, que a glória da segunda casa será ainda maior do que a primeira. Eu quero estar vivendo isso com Cristo. Eu quero estar na mão do Senhor para viver algo ainda maior e melhor na presença do Senhor. E tudo que Deus tem falado para a minha vida, confia. Eu tenho que confiar no Senhor. A minha fé tem que estar embasada em confiança para que ela seja verdadeira. E é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui. Salmo 37, 3 vem falar em confiança. Confiança, numa tradução simplícia ou na tradução do nosso dicionário, ela vai falar que é algo, confiança é depositar uma segurança, crédito ou fé em algo ou alguém. Quando essa palavra partiu daqueles 4 meses dali e ficou no meu coração, ela começou a ministrar o meu coração. Eu lembro de ensinamentos, bons ensinamentos que tive em casa, alguns que assustavam. A minha mãe disse que tinha, quando eu era criança, um carro preto e um homem do saco que podia me pegar e me sequestrar. Não sei se mais alguém foi assombrado dessa forma, né? Mas existia um carro preto, um homem com um saco que pegava a criança, então eu não podia andar na rua. Como eu falei para vocês, eu fui sair a uma festa, permitido pela minha mãe, depois dos 18 anos. Nós tivemos um ensinamento muito, eu digo muito bom, mas é que foi muito assim conservador também. A nossa casa foi assim. Os meus irmãos mais novos já não vieram nesse tão rígido assim, mas foi o ensinamento que nós tivemos. E a minha mãe dizia que com isso eu não poderia dar crédito nenhum a alguém que eu não conhecesse. Alguém que eu não conhecesse. A minha mãe dizia: se é alguém estranho que vem falar contigo, não dá crédito a essas palavras. Se é alguém estranho que chegar para você e te fazer algum convite para estar com ele, não esteja com essa pessoa. Se é alguém estranho que chega para você e te faz alguma oferta de alguma coisa que não é o que a mãe está dizendo que você pode fazer, cigarro, álcool, todas essas coisas entravam dentro desse ensinamento, a mãe dizia: não faça porque você não conhece essa pessoa. E quando eu começo a entender e entendo que Deus me dá essa palavra, confiar no Senhor, eu entendo que eu preciso agora conhecer a quem eu vou confiar. Faz sentido? Se agora eu estou com Cristo, eu preciso conhecer de Cristo, para que eu possa genuinamente confiar em Cristo. E começou um processo, um despertar dentro de mim, de entender o que eu deveria fazer, a forma como deveria fazer para servir ao Senhor de uma forma que o agradasse, de uma forma que fosse bem vista para com Deus, porque eu agora queria estar com Ele, porque Ele tinha me dado algo, Ele tinha me livrado da morte. A morte que me assombrava não me assombrava mais agora. Aquilo que estava me causando medo já não me causava mais medo. Agora o que eu tinha dentro de mim é uma expectativa por aquilo que poderia vir com a minha vida em Cristo. E eu disse: confiar no Senhor, eu preciso conhecer verdadeiramente a Deus. E comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu já era leitor da Bíblia, inspirado pela minha mãe, que me dizia que era bom ler a Bíblia. Mas eu agora comecei a ler e entender, a ter a interpretação, porque agora tinha um espírito, não a voz do Cid Moreira, mas um espírito que trabalhava dentro do meu coração, que me trazia a revelação da palavra do Senhor. E eu comecei a buscar a Deus, e essa confiança no Senhor foi crescendo. E eu acho que essa confiança, acredito nisso, essa confiança, mediante uma fé que ia nascendo dentro do meu coração, foram pilares necessários para que eu pudesse passar por tudo que eu tenho passado e estado até hoje com Cristo. Em um momento nenhum da minha vida, irmão, já passei por algumas batalhas, e talvez você olhe aqui e diz: as batalhas do Cleito foram pequenas, mas foram as minhas.
As minhas sempre são maiores que as suas. E as suas são maiores que a minha, porque é as que você tem que viver e as que eu tenho que viver. Mas em todas elas que eu tenho passado até o dia de hoje, o Senhor não tem em momento nenhum se feito ausente nas minhas batalhas. Ele não tem dito que tem sido fácil, que vai ser fácil, que vai ser simples de se vencer, não. Mas Ele sempre tem dito que estará comigo e me dará a vitória. É confiar no Senhor, fazer o bem e habitar na terra, verdadeiramente sendo alimentado. Parece que é uma chave mágica para a nossa vida, né? Pensa, confia no Senhor, faz o bem, ou seja, não faz nada que é errado, tu vai habitar na terra, que é o que nós estamos fazendo, e você verdadeiramente será alimentado. Se nós pegar o versículo seguinte, ainda vai dizer, deleite também no Senhor, ou seja, pode dormir no Senhor também, que Ele concederá o desejo do teu coração. Parece que é muito fácil. Parece que descobrimos uma chave mágica, que agora é só nós confiar no Senhor, é só dizer, não, estou aqui, Senhor, e sou teu, e confio no Senhor, e todas as coisas vão acontecer milagrosamente, eu não preciso fazer mais nada. Não é dessa forma. A nossa fé genuína em Cristo, ela exige esforço, ela exige intencionalidade, e ela exige paciência para que possamos vencer. Se nós falarmos em fé, a confiança me trouxe fé. A confiança me trouxe fé. O que é a fé? Se nós lermos o contexto bíblico, o texto bíblico falando sobre fé, Hebreus 11, vamos ler um texto para não ficar só nas minhas palavras. Hebreus 11, 1. A fé é. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, lendo isso aqui de uma forma simplista e até meio mística, que muitas pessoas têm, isso aqui é a solução da nossa vida. Pensa, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando para a tua vida? Você pode dizer aqui N coisas para mim. E se a Bíblia está dizendo que ela é a prova das coisas que não se veem, ou seja, mesmo aquilo que eu não estou conseguindo ver hoje, parece que de uma forma milagrosa vai chegar amanhã. De uma forma simplista parece isso, mas não é isso. Se nós pegarmos lá no versículo de número 6 agora, da carta aos Hebreus, a Bíblia vai dizer que ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Não basta ter, é preciso permanecer com fé, porque sem fé não agrada a Deus. Não basta hoje eu chegar aqui e dizer para você, tenha fé que as coisas vão acontecer na tua vida e você vai para casa e as coisas vão acontecer, não. Há um exercício da fé necessário na nossa vida. E para esse exercício, por isso que eu falo em confiança, é necessário confiar plenamente naquilo que você tem depositado a tua fé, ou seja, em Cristo Jesus. Eu quero ler alguns versículos para nós entender. Eu coloquei aqui como passo, irmãos, eu tenho uma dificuldade de fazer as mensagens didáticas, como os irmãos que vêm aqui fazem. Não é minha praia, irmãos. Se deixar, eu fico falando 2 horas aqui com aquilo que vem ao meu coração. Mas eu quero tentar, de uma forma mais didática, trazer alguma coisa para os irmãos que se torne mais claro para vocês também. O primeiro passo é a gente tem que ter fé. Hebreus 11, 1 e 6, como a gente já leu. O segundo passo, nós precisamos colocar essa fé agora em prática. Tiago, capítulo 2, e o versículo de número 17. Nós vamos ler o 17 para depois voltar no versículo 14. O apóstolo Tiago vem e nos traz uma palavra. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. É um texto que, se a gente não tiver um pouquinho de interpretação, e a própria carta de Tiago vai falar bastante sobre isso, ela nos traz um nó. Porque a Bíblia mesmo vai nos dizer que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé. Mas o apóstolo Tiago vem agora e diz que a fé sem obras é o quê? Morta. Se eu tenho uma fé morta, não me levou em lugar nenhum. Há um entendimento aqui. O que seriam então as obras da fé?
o que seria para mim e para você as obras da fé, que me levariam a alcançar algo em Deus. Versículo de número 14. Volta para nós. Versículo de número 14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura pode a fé salvá-lo? Versículo de número 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, verso 16, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O apóstolo Tiago, falando sobre a fé, ele traz algo ilustrativo daquilo que é cotidiano. O que seria agora as obras da fé? Ele dizendo agora o que tem proveito, se eu olhar alguém agora que não tem roupa, que não tem mantimento, e eu disser que tenho fé, olhar para aquela pessoa e dizer, vá em paz, aquentai-vos e alimentai-vos. Se eu não der para essa pessoa o alimento e a roupa, que sentido se faz? Só que é uma forma figurativa, nós estamos falando de fé. Se eu disser que tenho fé e não tiver as obras da fé, nada se aproveita. Se eu não tiver atitudes que eu devo ter na minha fé em Cristo, nada se aproveita. Eu tenho que dizer e tenho que ter a fé, mas eu preciso colocar a minha fé em prática. E colocar a minha fé em prática já nos dá um contexto um pouquinho mais difícil, de que somente é algo místico, de que as coisas que nós não olhamos, das coisas que nós não vemos, vão acontecer na nossa vida. É preciso agora intencionalidade, é preciso agora paciência, é preciso agora ter a confiança plena de que as coisas podem de repente não andar como nós esperávamos, mas no final de todas as coisas nós vamos alcançar aquilo que nós buscamos. Entenda, os caminhos podem ser difíceis, mas se eu tenho confiança no Senhor, o final de todas as coisas vai ser aquilo que nós esperamos. O povo de Israel muitas vezes bagunçou na sua fé, muitas vezes não teve a paciência necessária, muitas vezes não se colocou na posição que se devia colocar e trilhou caminhos em tempos que não era preciso viver para alcançar o fim que eles precisavam alcançar. E quando eles foram cativos, eu lembro da passagem lá de Jeremias 29:11, quando eles cativos foram para a Babilônia e pensaram que Deus não teria com eles ali um tempo para trabalhar no coração deles. Quando começou a se levantar falsos profetas dizendo não, o Deus é um Deus de misericórdia, já vai agir, já vai tirar vocês desse cativeiro. Deus manda Jeremias escrever uma carta, está lá em Jeremias 29:11. Ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Os caminhos não são muito fáceis muitas vezes, mas se eu e você temos confiança no Senhor, o final de todas as coisas nós vamos alcançar o que nós estamos buscando em Deus. Eu não sei o que você tem buscado em Deus, eu não sei o porquê, mas eu tenho certeza na providência de Deus e na provisão de Deus te trazer aqui nessa noite. O Senhor está dizendo para você aqui nessa noite, não importa o tempo, não importa a forma, se você tem confiado plenamente, o nosso Deus não tarda e também não falha. Números capítulo 23, versículo 19. Vou pedir para colocar na tela aqui para nós lermos mais uma passagem do Senhor. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O contexto dessa passagem aqui, irmãos, fala muito nas nossas vidas dos dias de hoje. Quem conhece a passagem vai lembrar de Balaque e Balaão. Já ouviram falar? Balaque e Balaão. Balaque, rei dos Moabitas. Balaão, um místico, um mago, um falso profeta que se dizia falar em nome de Deus. O povo começava a chegar perto
de alcançar a Canaã. Moabe rodeava Canaã, era uma cidade circunvizinha de Canaã. O povo estava próximo a alcançar aquilo que era o objetivo deles, que era sair do Egito e entrar em Canaã. Quando eles estão ali e o rei de Moabe começa a ver que eles vão alcançar a promessa de Deus, ele chama este profeta, Balaão, e diz: eu quero, vou lhe pagar, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Eu quero que você faça algo e fale algo contra esse povo, para que este povo não alcance a promessa. Isso eu acho que é até um pouquinho bem contemporâneo para nós, né? Quantas coisas que têm acontecido ao nosso redor, até mesmo as circunstâncias da tua vida, têm sido de repente como uma intenção de Balaque para a tua vida. De repente você olha para a tua vida hoje e diz: irmão Cleito, eu estou vivendo uma situação como Balaque queria que eu vivesse. Parece que as circunstâncias da minha vida estão dizendo que eu não vou alcançar o que Deus quer que eu alcance. Ou eu não vou alcançar os meus objetivos, os meus sonhos. Balaque contrata Balaão e diz: amaldiçoa esse povo para que ele não aconteça. E quando Balaão se prepara para amaldiçoar o povo, ele não consegue. Uma jumenta intervém, Deus fala com Balaão e Balaão profere essas palavras aqui, ó: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu Deus, Deus vai cumprir. E a promessa de Deus para Israel era: esse é o meu povo que eu abençoo na terra. Essa é a menina dos meus olhos na terra. Não tem como, irmãos. Se nós estamos em confiança debaixo de uma palavra de Deus, se nós vivemos debaixo de uma palavra de Deus, embora nós tenhamos que peregrinar por um tempo, por desobediência nova, nós vamos chegar na Nova Canaã. Nós vamos chegar no objetivo final. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, não importa o contexto da tua vida hoje, se você confia genuinamente no Senhor, você vai alcançar a vitória em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, eu quero ler mais um versículo. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Melhor, vou ler desde o versículo 3, fazendo um favor. Eu quero ler um pouquinho mais do contexto. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Ao qual não havendo visto, o amais, no qual não agora vendo, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pedro nos dá uma lição muito linda aqui, irmãos. Ele não fala agora somente da fé. O escritor aos Hebreus, possivelmente Paulo, diz que a fé é uma certeza das coisas que nós não estamos vendo. Ou seja, a fé é o que nos move. Agora Pedro fala da prova da nossa fé. Você já parou para pensar o que seria a prova da nossa fé? Seria todas as nossas convicções agora, tudo aquilo que eu acredito, passar por um processo, um trabalho ou um tempo determinado por Deus, de que ela será provada. Ou seja, as certezas que eu tinha, as convicções que eu tinha, a esperança que eu tinha, parece que não são alcançadas. Essa é a prova da nossa fé. É aquilo que você tinha convicção de que ia alcançar, que ia chegar, e você hoje está dizendo que não alcancei e não chegou.
Mas eu quero te dizer que de repente você esteja passando a prova da sua fé. Mas tenha o que lá no começo nós dissemos? Confiança com essa fé para que você alcance. Porque o nosso Deus não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Se ele nos prometeu, ele vai cumprir. Se ele te prometeu, você vai alcançar. Se ele falou contigo, espera, porque vai se cumprir. É o Senhor que falou nas nossas vidas. Aleluia. É o Senhor que nos fez a promessa. E se tudo isso daqui passar e nós não alcançarmos algumas coisas aqui ainda, o apóstolo Pedro diz ali no final ainda, no final nós vamos alcançar a nossa salvação, porque esse é o objetivo final. Quando o salmista fala no Salmo 37, quando o salmista fala no Salmo 73, que ele olha para os ímpios prosperando e não entende, Deus fala para eles, eles são como uma erva que cresce e logo murcha. Mas vocês têm algo que é vivo e será para a eternidade. É a nossa esperança em Cristo Jesus. Não tem nada que se cresça aqui na terra e se pareça grande para se comparar com aquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Mas reveladas pelo Espírito Santo, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, nós podemos desfrutar dessas coisas nos dias de hoje, mas nós precisamos ter confiança e uma certeza de que Deus está com as nossas vidas. Viver pela fé, irmãos, é algo natural dentro, é algo sobrenatural dentro do natural. É você ser uma pessoa simples, mas acreditar que há um agir e um mover diferente de todas as coisas. É o confiar e muitas vezes travar a porta. Mas saber que Deus vai mover as águas. Em algum momento você vai destravar a porta. E você vai poder fazer aquilo que você está determinado a fazer em Cristo. Porque Jesus é contigo em toda a caminhada. Amém? Nós precisamos ter uma fé viva. Nós precisamos ter uma fé ativa. Nós precisamos ter uma confiança genuína em Deus. Não podemos ser mais um religioso na presença do Senhor. Não podemos deixar a nossa vida cair em um marasmo de virmos à igreja. Quando a visão do irmão me disse que eu estaria aqui como um vaso na mão do oleiro, sendo desconstruído, eu entendi que eu precisava quebrar até algumas paredes de segurança que eu tinha na minha vida, por algo que eu tinha alcançado por mim próprio, para viver em fé verdadeiramente no Senhor. Porque é fácil, irmãos, às vezes a gente construir algo na nossa vida. Em algum momento você se tornar uma pessoa que pensa que não precisa mais do Senhor em todos os momentos. Que não precisa mais do Senhor em todo o agir na tua vida. Mas eu quero te dizer, muito melhor é confiar e estar no Senhor e viver a sua plenitude de fé, que nós vamos alcançar algo bem melhor do que nós possamos alcançar somente vivendo uma vida natural. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Essa palavra tem pautado a minha vida por 25 anos. Uma vida simples com Cristo, mas uma vida que eu já vi muitos milagres acontecer na minha vida, através da minha vida e ao meu redor. E eu quero nessa noite trazer para a tua vida nessa noite. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, não é muito egoísta eu trazer mais um testemunho meu para a igreja? E Jesus disse, não é a sua palavra, não é o seu testemunho, é o meu agir. E eu quero dizer, irmãos, para alguém aqui nessa noite, confia. Está difícil. Não está fácil acreditar que vai dar certo. Confia, porque o Senhor nos trará vitória.